Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Invento, e na aula de hoje falaremos sobre o ambiente padrão. Uma coisa que eu queria ressaltar antes de começar essa aula é pedir desculpa para vocês que nas aulas anteriores eu acabei cometendo um erro. Quando eu dizia que era para clicar do lado direito do mouse, na realidade era para clicar do lado esquerdo. Enquanto que quando eu disse que era para clicar do lado direito, do lado esquerdo, era para na realidade clicar no lado direito. Então, a partir de agora, eu vou convencionar que, quando eu digo que é para clicar no lado esquerdo do mouse de vocês, é para vocês clicarem naquela tecla que está do lado da mão esquerda. Enquanto que, analogamente, quando eu disser que é para clicar na parte da tecla direita do mouse de vocês devem clicar aquela que está à direita na mão de vocês, tá certo? Peço desculpas pelo engano aqui. Eu sempre tive essa dificuldade de distinguir entre direita e esquerda. Certo, vamos inicialmente clicar no ambiente novo, vamos aqui no ambiente peça, standard, em milímetros a unidade, e com o lado esquerdo, vamos clicar agora no botão criar. Vamos inicialmente criar no esboço 2D, e vamos selecionar o plano superior bem aqui, o X e Z. A principal utilidade desses tipos de recursos da aba padrão, esse aqui que eu estou passando o cursor do mouse na tela de vocês, é que vocês evitem de ficar fazendo padrões, figuras geométricas, sucessivamente. Não sei se vocês já viram aquelas chapas que chamam chapas moeda, que tem vários furos circulares numa chapa retangular. Pois bem, uma maneira que a gente poderia modelar isso era fazer aqueles furos um a um, só que isso demandaria muito tempo. Então, outra saída que a gente pode encontrar é justamente se apoiar nesses recursos do padrão para poder facilitar o nosso trabalho. Ou seja, a gente consegue replicar de maneira rápida aqueles furos em formato de circunferência que se repetem várias vezes. Como é que a gente faz isso? Bem, vamos aqui criar um exemplo. Vamos aqui nessa aba do retângulo, vamos selecionar o retângulo de centro e um ponto, vamos coincidir o centro do meu retângulo com o centro da minha coordenada cartesiana, certo? Eu vou dar um zoom out aqui e uma transladada aqui na minha tela, certo? Segura o Ctrl e o scroll do mouse de vocês. Vou largar bem aqui. Vou dar um ESC e vamos dar uma dimensão para esse nosso retângulo, selecionando o comando cota da área restringir. Vamos colocar aqui, bora colocar 80 aqui na minha largura. No comprimento, a gente vai botar uns 100 aqui, nos valores redondos, que fica mais fácil. Certo, vamos supor que eu vou colocar um círculo aqui, certo? Um círculo de, bora colocar tudo múltiplo de 5 aqui. 5 milímetros de diâmetro, distantes 5 milímetros por... aqui eu não posso mover, porque essa linha está me restringindo na diagonal. Então, deleta essa linha, deleta essa cota, e eu faço novamente essa operação. Acho que agora vai, hein? Essa cota já foi definida. Vou pressionar de novo o D como atalho, selecionar esse lado. Agora sim, agora ele destravou. Tá certo. E o meu objetivo é o seguinte, eu vou querer replicar esse furo várias vezes, de forma que essa minha circunferência consiga preencher toda essa minha chapa. Então, a gente vai, para isso, ao invés de ficar fazendo um a um essas circunferências, a gente vai selecionar essa opção retangular, dentro da aba padrão, certo? Vamos dar um clique simples com o lado esquerdo do mouse. E aqui a primeira coisa que ele vai pedir para vocês, nessa caixinha de opção escrito geometria, é selecionar qual é a figura que vocês têm desejo em replicar. Nesse caso, essa minha circunferência de 5 milímetros de diâmetro. Vou selecionar ela. E aqui ele vai te dar duas opções, em duas direções, certo? Como eu quero replicar essa minha circunferência tanto na horizontal quanto na minha vertical, eu vou fazer o uso dessas duas direções. Mas primeiro eu vou iniciar na minha direção horizontal. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que vir bem aqui, nessa opção onde eu estou passando o cursor do mouse para vocês, e selecionar qual vai ser o eixo em que vai ser replicado esse meu padrão. No meu caso, como eu quero que ele se replique na horizontal, paralelo a essa linha que está em verde na tela de vocês, eu vou selecionar ela para tornar a minha referência, certo? Percebam que aqui, neste exato momento, apareceu uma pré-visualização desse padrão, em roxo, explicando que, a partir do momento que eu clicar em OK, como aqui eu tenho selecionado bem nessa caixinha que indica a quantidade de padrões,
2, eu vou ter, então, dois padrões, certo? Distantes, cada um deles, de 10 milímetros. Talvez eu queira reduzir essa distância, bora colocar aqui um valor de 7,5, para caber mais circunferências, tá certo? E, obviamente, eu vou querer colocar quantos padrões puderem dentro dessa minha chapa retangular. Então, bora ir aumentando gradativamente. Bora colocar uns 5, ainda dá. Bora colocar uns 10 para ver. 10 atingiu o limite. Perfeito. Agora, já que eu preenchi toda a minha direção horizontal com esse mesmo padrão de círculos, todos eles com 5 milímetros de diâmetro, bora fazer isso agora na direção vertical. Então, bora aqui na direção 2, vamos repetir o mesmo processo. Selecione inicialmente esse botão com o cursorzinho do mouse rachurado em vermelho e vamos selecionar o eixo na qual eu quero que esse padrão se replique paralelamente a ele. No meu caso, eu quero que esse padrão se replique na minha vertical. Então, bora selecionar esse lado vertical do meu retângulo. Tá certo. Só que o que aconteceu, galera? O problema é que agora ele replicou não para baixo, que era a direção esperada para que ele ficasse dentro da chapa. Ele acabou replicando para cima. Então, caso eu queira inverter essa direção, basta clicar bem aqui nesse botãozinho do lado, inverter, que agora ele vai inverter a direção desse meu padrão linear, tá certo? Então, bora aqui colocar mais fileiras. Todas elas vão estar distanciadas 7,5, assim como foi na minha horizontal. Bora ver quantas vão caber nessa minha chapa. Bora colocar aqui umas 5. Não, 5 ainda dá. Bora ver se 10 cabe. 10 ainda dá. 12. Acho que mais uma dá. 13. Pronto. 13 foi o limite. Tá certo. Vamos dar um OK aqui. E, como vocês podem observar, aquela minha circunferência original de 5 milímetros deu origem a várias dessas outras que acabaram preenchendo toda essa minha área retangular. E todas elas vão ser iguais entre si. Ou seja, se eu vier clicar com o botão M no meu teclado para dar uma medida nessas minhas circunferências, vou perceber que todas elas têm 5 milímetros de diâmetro, distanciadas cada uma 7,5, como foi pré-definido naquela minha opção de padrão retangular, tá certo? Vamos dar um volume a essa peça agora? Vamos clicar aqui em concluir e vamos bem aqui nessa aba modelo 3D, extrusão. Vamos selecionar o perfil. Muita atenção, galera, em qual perfil vocês selecionarem. Por acaso vocês clicarem, por engano, em um perfil circular, o que vai acontecer é que ele vai dar volume a esse meu cilindro, o que não é o caso. Eu quero dar volume à minha chapa, em que há furos cilíndricos nele. Então, o que vocês têm que fazer é simplesmente excluir aqui esse perfil, certo? Limpar seleções, tá certo? Vocês também podem fazer isso simplesmente clicando no Shift, só que ele é um pouquinho mais difícil aqui. Ó, selecionou, aperta Shift, seleciona de novo a mesma figura geométrica, ele deseleciona, tá certo? Mas eu prefiro limpar aqui, que é mais fácil. Vamos segurar o Ctrl Scroll para dar uma transladada. Vamos dar um zoom no Scroll. Vamos selecionar esse meu perfil vazado aqui. Tá certo. Feito isso, percebam que todas aquelas minhas circunferências de 5 milímetros de diâmetro acabaram servindo de furo para essa chapa, certo? Vamos selecionar aqui uma distância de extrusão de 3 milímetros. Eu não quero que minha chapa seja tão grossa assim. Perfeito. Vamos mudar um pouco, colocar aqui simétrico, tá certo? De forma que aquele plano de origem, metade de 3 vai para cima, metade de 3 vai para baixo. Tá certo? Vai ficar 1,5 para cima, 1,5 para baixo. Vamos clicar no OK aqui. E assim está feito o meu padrão retangular, tá certo? Muito mais rápido que ficar fazendo furo um a um. Vamos passar para o próximo recurso aqui. Vamos selecionar aqui nessa árvore do meu modelo, essa minha extrusão, e vamos clicar com o botão direito do mouse e clicar em excluir para limpar a minha tela. E com isso vamos iniciar o próximo padrão, que é o padrão circular. Vamos aqui em iniciar esboço 2D, seleciona novamente o plano superior, vamos para o padrão circular. Analogamente ao padrão retangular, o padrão circular vai obedecer a mesma lógica de replicar uma mesma figura geométrica. Só que isso vai se tornar de uma forma diferente. Em que sentido? Agora ele vai rotacionar em torno de um eixo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma circunferência maior aqui, dar um ESC, e vamos dar uma dimensão para ele de 100 milímetros de diâmetro. E dentro dele existe uma circunferência menor,
Dá um ESCzinho aqui. De 10 milímetros de diâmetro. Distanciado do seu centro de 40 milímetros. Meu objetivo agora é fazer com que essa minha circunferência circunde todo esse contorno da circunferência maior, preenchendo todo ele. E para eu não fazer isso um a um, eu vou simplesmente fazer o uso desse meu padrão circular. Seleciona ele aqui, dando um clique com a tecla esquerda do mouse de vocês, na aba padrão. Certo. Aqui ele vai abrir uma caixinha perguntando inicialmente qual é a geometria. Vocês vão ver essa caixa selecionada em azul. Eu vou dizer que essa é a minha circunferência menor, já que eu quero que ela se repita ao longo de toda essa minha maior. E posteriormente ele vai te perguntar qual vai ser o eixo, ou seja, qual vai ser o eixo que essa circunferência vai ter que ficar girando em torno e ficar repetindo a sua forma. Vamos selecionar aqui. Vou selecionar bem esse pontinho aqui, bem no centro, que eu quero dizer que esse ponto é o meu eixo, ou seja, essa minha circunferência de 10 milímetros vai ter que girar em torno desse pontinho aqui. Seleciona ele. E a primeira coisa que vocês vão observar é o seguinte, como aqui nessa caixinha, onde eu estou passando o mouse na tela de vocês, está escrito 6 padrões, ao final, se eu der um OK, eu vou ter 6 circunferências de 10 milímetros. Caso eu queira aumentar essa quantidade, eu posso colocar aqui, por exemplo, 10, que ele vai agora colocar 10 circunferências de 10 milímetros, tá certo? Essa outra caixa ele vai definir qual vai ser a angulação, quantos graus eu vou ter essas minhas 10 circunferências distribuídas, certo? Caso, por exemplo, eu quisesse que ela fosse distribuída só pela metade da minha circunferência, então eu poderia colocar 180 graus. Percebam agora que eu ainda vou continuar tendo as minhas 10 circunferências, só que agora ela vai estar comprimida num espaço maior, no espaço menor, perdão, de 180 graus, tá certo? Eu posso colocar outro valor aqui, 270, 3/4 da minha circunferência, e aí vai de acordo com a necessidade de vocês. Bora colocar por padrão aqui, só 360 para preencher toda a minha circunferência maior de 100 milímetros. Feito isso, vocês vão dar um clique em OK, com a tecla esquerda do mouse de vocês, e está pronto. Aquela minha circunferência de 10 milímetros deu origem a 10 novas, também de 10 milímetros. Quer ver? Tecla M para medir, e vamos clicar em qualquer outra aqui. 10 milímetros de diâmetro também, tá certo? Dá um clique em concluído. Feito isso, vamos deletar esse nosso esboço e passar para a última opção dentro da aba padrão. Para deletar aqui nessa árvore, que fica mais fácil. Medir. Vou deletar esse esboço. Excluir. Tá certo. Passando para o último, vamos falar sobre o espelhamento. Espelhamento, particularmente, é o que eu mais utilizo entre esses padrões. Como ele vai funcionar? A primeira coisa que vocês vão ter que definir dentro desse padrão espelhamento é uma linha de simetria. Por quê? Tudo que você fizer de um lado, por exemplo, o lado esquerdo da linha de simetria, vai ter que acontecer da mesma maneira e na mesma distância do lado direito. Então, para vocês fazerem isso, vocês selecionam essa opção linha aqui, pega um dos eixos cartesianos, de preferência o vertical, e seleciona uma linha aqui, tá certo? Desenha uma linha colinear a ela. Só que essa linha, o problema dela é que ela é contínua, ela vai fazer parte do meu esboço. E posteriormente, isso pode dar algum problema em outras operações, de extrusão ou revolução, como eu mostrei para vocês. Para evitar isso, para que ela se torne uma linha que não influencia no meu desenho, vocês podem simplesmente selecionar ela e vir aqui nessa aba Formato e selecionar essa opção aqui, Linha de Construção. Essa linha que era contínua agora vai se tornar tracejada, como vocês podem ver aqui. E ela não vai ter influência nenhuma no meu esboço de construção. Ela basicamente vai servir só como uma referência, tá certo? E agora sim a gente pode utilizar esse meu padrão espelhamento. Esse padrão é muito útil quando você, por exemplo, faz uma linha. Vamos selecionar um spline aqui, uma curva irregular. Vamos dar um OK aqui para terminar de desenhar. E vamos manipular essa curva aqui. Ajustar ela. E qual o problema? Eu desenhei essa curva e, de certa forma, foi como se eu desenhasse ela à mão livre. Eu não defini tantos parâmetros assim para que eu pudesse ter dados suficientes para replicar de uma maneira perfeita do outro lado.
E para não correr o risco de eu fazer algum tipo de padrão e do outro lado eu tenha medidas diferentes do que eu encontro nesse lado esquerdo, eu posso me aproveitar desse recurso padrão espelhado. Vamos aqui nessa aba, seleciona espelhar. Primeiro ele vai te perguntar qual é a geometria que você tem interesse em espelhar. No meu caso aqui, vou selecionar esse spline. E posteriormente ele vai te pedir a linha de espelhamento. Você lembra aquela linha que a gente transformou de contínua para tracejada? Pois bem, essa vai ser a minha linha de espelhamento, a linha de simetria. Tudo que eu tiver aqui, todas as medidas que eu tiver do lado à esquerda, a partir dessa minha linha de simetria, elas vão ter a mesma medida do meu lado direito. Então vamos selecionar ela aqui. Ela ficou em azul. Tá difícil de ver, mas ela mudou a coloração sim. Posteriormente, você clica em aplicar e depois concluído. Se você der um clique simples aqui nas duas, com Shift selecionado, e posteriormente vir aqui em mostrar relações, na aba restringir, vai ver que vocês vão ver vários símbolos escritos que existe uma relação de simetria desse ponto com esse. Ou seja, trata-se basicamente de um espelhamento. Todos os pontos aqui vão ter a mesma distância simetricamente a esse ponto aqui, a partir dessa minha linha de simetria definida bem no meio delas. Tá certo? Vamos dar um ESC aqui. E por hoje, pessoal, é só o que eu tenho a falar para vocês nesses 3 recursos. Tchau, tchau e até a próxima.